e hoje a gente vai fazer mais uma aula dessas daqui nos notebooks, tá? Se você não tá gostando muito, fique sabendo o seguinte, eu tenho prometido aulas que vai aparecer fotos de gatinho, hoje é o dia. Então fica aí, né? Eu vou mostrar já já. Mas vamos lá, vamos começar pelo seguinte, para não gastar muito tempo, eu já vou importando coisas aqui, primeiro que o ambiente de execução é GPU, né? Então vamos lembrando sempre, GPU, para eu poder fazer meu treinamento, apesar de que eu acelero o vídeo para vocês, né? Mas tudo bem. Então vou fazer coisas que eu já estava fazendo, estou copiando de outros notebooks. A única diferença é que aqui estava até a aula anterior, Sci-Fi 100, né? Agora a gente vai usar o 10, que fica um pouco mais fácil, até de eu mostrar algumas coisas, tudo bem? Então eu estou copiando coisas de outros lugares aqui, porque são coisas que a gente já viu nas aulas anteriores. Então a única diferença aqui do Sci-Fi do 10 para o 100, né, é o número de classes. Aqui é o mesmo número de exemplos, 50.000 para treinamento e 10.000 para o teste, tá? Aí a gente vai fazer aquele esqueminha aqui de eu colocar todo mundo de 0 a 1, né? E para não ficar definindo o modelo, eu dei uma bronca em mim mesmo na última aula, né? Nunca fiquem definindo modelo e etc. sem estar definindo função, né? Então vamos definir uma função aqui para definir o meu modelo, porque eu vou usar várias vezes. Aqui o que eu estou fazendo é exatamente a rede neural anterior lá, só que aqui tem que ser 10. Olha, eu fiz todo o meu teste aqui em off com 100, mas tudo bem, vamos lá, né? O que vai mudar agora, nada, né? O que não pode é ser menos, né? Com 100 aqui que ia ficar era 90 neurônios tudo zerado para frente, né? Mas aqui aquela rede neural eu coloquei batnorm aqui e dropout aqui no final, tá? Qualquer coisa dá uma olhada nas aulas anteriores aí. E aí vamos definir esse cara. Uma outra coisa só que agora eu queria mostrar é o seguinte. Agora eu vou ter o meu modelo que vem da minha função, né? Agora a gente vai começar a programar aqui de verdade. E eu vou dar o history model.fit e vou passar lá as minhas imagens, train images, train labels, não é isso? Train labels. Agora eu vou fazer uma coisinha diferente aqui, né? Antes eu só pegava e definia aqui, ó, épocas, aí, sei lá, vou definir com 15, mas agora eu também quero fazer uma validação aqui. Então, validation split, eu vou colocar igual 20%, então 0.2, tá? Deixa eu dar um enter aqui, enquanto começa eu vou explicar o seguinte, hein? Por favor, nunca me errem a diferença entre validação, treino e teste, tá? Conjunto de treino, treinamento, tanto faz o jeito que você fala, ele serve para eu ajustar os pesos da minha rede neural, que são esses caras aqui, tá? E aí esses labels aqui vão ser usados na loss function, etc. Quando eu tenho um conjunto de validação, a cada época aqui a minha rede vai olhar para esses caras e talvez eu possa tomar algumas decisões baseado nesse conjunto de validação. Isso não é o teste é separado, minha rede neural nunca vai ver até eu terminar de treinar ela de fato, né? E aí eu vou testar com um conjunto de dados que nunca foi visto pela minha rede. Apesar daqui eu não estar usando para setar, né, para configurar os parâmetros da minha rede, não importa, eu vou usar isso aqui para alguma outra coisa, tá? E a minha rede está vendo isso de algum jeito. Eu fiz isso aqui agora porque eu vou usar isso aqui hoje, tá? Mas já vou mostrar aqui a diferença e já vou acelerar o vídeo. Aqui eu começo a ter, ó, acurácia no, isso aqui significa acurácia de treino, tá? Validação treino. Opa, desculpa. Loss treino. Accuracy treino. Aí que val loss a loss function, né? No conjuntinho de validação, naqueles 20%. Então, 10.000, 20% de 50.000, né? Vai dar 10.000 exemplos, tá? E aqui, como que tá ficando a acurácia lá na minha validação. Aqui eu já consigo enxergar algumas coisas sem o tal do teste, né? O que eu consigo enxergar aqui, por exemplo, é que aqui a minha acurácia está subindo, 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 ó, já passou dos 90, etc. E a minha validação não. Minha validação ela sobe até um certo tanto, chega no 70, ela começa a meio que variar, ó. Ela começa a ir para cima, para baixo, isso é acurácia, né? E a loss meio que estaciona aqui, também dá uma subida, uma descida, etc. Como já está acabando o treinamento, eu já vou não vou acelerar nada aqui nessas épocas, né? Eu já vou copiar alguma coisa de outro lugar. Então, eu estava fazendo o print, né? Deixa eu, antes disso, mostrar o history aqui, tá?
Então, o que o history sai agora? Ó? Ele sai, eu esqueci que é history.history, né? E eu vou dar o chaves. Lembrando que isso é condicionário, né? Então, eu quero ver só as chaves. Ó, sai loss, accuracy, val loss e val accuracy. São exatamente essas chaves que estão aqui, tá? Então, o que eu fiz fora foi pegar aqueles plots que a gente já tinha usado nas outras aulas, só que antes era só o loss aqui, ou acurácia, né? Agora eu coloquei loss e val loss em um dos gráficos e accuracy e val accuracy no outro gráfico, e aí eu estou dando um show nos dois. E aí eu fiz essa funçãozinha aqui, tá? Além dela, eu também já vou fazer uma funçãozinha de avaliação, tá? Então eu também tinha usado na aula passada isso aqui, ó. Então, fazer a teste loss e teste ACC e é o modo evaluate, né? E aí eu passo as imagens de teste aqui com os labels de teste, tá? E aí eu já imprimo. Eu tinha feito isso na outra aula, a única diferença é que antes de vir para cá eu coloquei um def lá. Ou seja, eu estou declarando uma função para fazer isso para mim. Aí eu posso usar isso várias vezes, tá? Então vamos lá. Para esse meu treinamento de agora, eu quero ver o que aconteceu. Plot history, passando o meu history, né? E plot, não é plot, é print, né? Print eval, passando. Eu poderia ter feito isso um pouco melhor? Poderia, né? Poderia não passar tudo e tal. Mas, porque eu estou pensando que eu estou numa coisa interpretável, né? O test labels já é test labels mesmo, mas se isso aqui tivesse sido feito em um módulo, ele não teria acesso aos valores dessas variáveis aqui, né? Então tem que passar por parâmetro mesmo. Vamos lá. Bom, olha só o que aconteceu aqui. E isso é um cenário relativamente comum quando a gente fala de redes neurais. Primeiro vamos para o simples, né? A minha acurácia aqui, ó, 73%. Ela vinha vindo no treinamento 96% e na validação 74%. Então veja como que a minha acurácia lá no teste tem muito mais a ver, né? Parece muito mais com a validação na acurácia do que lá no treinamento, tá? Então, ó um motivo para você evitar ao máximo data leakage do pior caso ali, que é vazar o teste aqui no treinamento, você achar que você tem essa acurácia, na hora que você põe em produção, você não tem nada disso, né? Então, beleza, parece mais com a validação. Esse cara me dá uma estimativa do que vai ser quando eu colocar meu modelo em produção. De fato, ó, tá aqui, é uma estimativa até que razoável, beleza? Só que vamos ver o que aconteceu durante o processo lá de treinamento. Bom, a loss function cai para o treinamento, cai para o conjunto de treino, né? Mas olha para a validação, ela meio que vai, meio que volta, mas a tendência aqui é de subida. Até umas 2 ou 3 épocas aqui, ó, a tendência é acompanhar essa descida, mas depois fica meio que quase que subindo aqui, né? Então, isso aqui é o cenário perfeito para eu falar que ocorreu um overfitting, tá? Isso se reflete também na acurácia, ó. Então a acurácia vai subindo aqui no treinamento e ela estabiliza logo aqui para a minha validação, tá? Se no final das contas eu quero a minha acurácia, então eu uso a loss function para fazer lá a minha busca no espaço de parâmetros, tá? Mas aí eu quero melhorar a minha acurácia, também não está ajudando muito, porque isso aqui está ficando estável, né? Às vezes até cai, etc. Então, a aula de hoje é sobre coisas que eu posso fazer para melhorar um pouco isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Hoje eu vou falar sobre callbacks e data augmentation, tá? Para já ir adiantando aí. Se é que você sabe, né? Você que está ouvindo sabe o que isso significa. Vamos começar pelos meus callbacks, tá? Callback é simplesmente alguma coisa que eu consigo capturar do meu treinamento. Deixa eu colocar esse cara primeiro. Eu capturo do meu treinamento e eu consigo tomar decisões com ele. Então, são funções que me ajudam a tomar algumas decisões em relação ao treinamento, tá? Como assim? Fica mais claro eu fazer isso aqui. Meus callbacks. E aí o Keras já tem umas coisas, né? Eu vou fazer uma lista, tá? Porque eu posso passar vários callbacks aqui. Os callbacks estão no tf. Eu não preciso por tf, eu já importei o Keras, né? Keras.callbacks. Vamos ver se deu certo? Deu certo, então callbacks. E aí eu ponho alguma coisa aqui na frente, tá? Eu vou colocar early stopping. E aí eu já vou explicando o que é antes de terminar. O early stopping ele faz o seguinte: ele vai olhando aqui para minha loss function. E aí tem um parâmetro de paciência. Tem mais parâmetros lá, mas aí eu vou deixar em documentação, vou deixar alguns materiais complementares para vocês verem mais, tá? Eu vou usar só paciência aqui. Paciência 2, né?
é o quanto que ele vai esperar a loss function voltar a descer. Tá? Então o que acontece é que é o seguinte, o early stopping vai fazer com que eu não faça o meu treinamento todas as épocas que eu defini antes. Ele vai treinar até que a minha validação não desça mais. E ele pode, vocês percebem que às vezes sobe e depois desce, né? Então, às vezes pode ter umas flutuações assim, por isso tem esse parâmetro de paciência. Eu vou colocar 3, sei lá o porquê, tá? Então, assim, ele vai observar a loss function em uma época, e se dali 3 épocas ela não teve um valor menor do que essa época que eu olhei, ele para o meu treinamento, beleza? Então, esse aqui é o early stopping. Eu vou colocar também um checkpoint. O checkpoint é simples, tá? Deixa eu só escrever aqui, porque falar e escrever ao mesmo tempo é pedir para... Aqui, ó, já model checkpoint. Beleza. O model checkpoint, eu já vou colocar os parâmetros aqui. O que ele faz é salvar cada época, né? Existem outros jeitos de você fazer, mas por padrão é cada época, tá? No file path aqui, deixa eu pôr no terreno que eu vou definir um padrão de título, tá? O file path, porque ele salva um modelo aqui, né? Em cada época. E aí eu posso reutilizar esse modelo depois. Então eu estou persistindo pela primeira vez o meu modelo, tá? Então eu vou chamar esse cara de model na época epoch. E aí eu vou colocar aqui 02. Não, desculpa, não é assim que funciona. Tive que colar aqui, tá? Eu consigo colocar informações. Se eu colocar só epoch, tudo bem de aparecer, mas eu 02D aqui para dar uma formatada, né? Ponto val loss. E aí eu vou colocar com 2 casas decimais, isso aqui é float, tá? E eu vou salvar como ponto H5, que comumente é como é salvo modelos, tá? E aí vão de novo, né? Eu vou dar de novo history, fit e etc. Eu vou copiar daqui de cima, tá? Para evitar erros de digitação. Nossa, tá longe. Eu achei que estava pertinho aqui. Então vem aqui de novo o history fit com uma pequena diferença, né? Então eu estou passando train images, train labels, 15 épocas, a validação aqui 20%. Se eu estivesse fazendo testes mais sérios, eu colocaria também o random state aqui, tá? Eu não lembro se é random state ou se é seed aqui no Keras, tá? Mas é para que toda vez que eu rodasse desse o mesmo resultado, tá? Por causa da inicialização pseudo-aleatória e tudo mais. Aqui eu tenho o parâmetro callbacks. Callbacks, né? Callbacks. Não sei o que ele tá me indicando ali. Porque eu chamei de meu callbacks, não, meus callbacks. Aí, beleza. E aí, então, eu vou colocar aqui igual. Eu já vou copiar para a próxima célula esses 2 plots para eu poder parar de falar aqui e na hora que eu der um Shift Enter, né, que é para rodar esse cara, o Diego da edição vai pôr para acelerar. Vamos lá. Beleza, aí a gente volta aqui e vê o seguinte, ele não treinou as 15 épocas, ele treinou até a época 7, né? Vamos ver como é que ficaram as curvas aqui e quanto que vai dar a minha acurácia. Bom, minha acurácia deu 70, tá? Isso aqui pode ter sido por aleatoriedade eu ter perdido um pouquinho da minha acurácia. Ou pode ser porque o callback não funcionou muito bem, principalmente o early stopping, tá? Olha aqui o que estava acontecendo, né? Então, a validação lá, a loss function na validação, estava caindo, e aí ela teve esse valor na época 3 aqui, ó, que não foi muito bom, e aí ela continuou. Mas ela parou aqui porque por 3 épocas aqui eu não consegui melhorar a minha loss function da validação, né? Que ela foi 0.8389, tá? Beleza, então é isso que esse cara está fazendo. E olha só o que aconteceu aqui do lado, né? Então eu tive aqui meu modelo na época 1, com a loss foi 1.94. Aqui. Aí eu fui até meu modelo 7, com a loss e tal. Aí por causa disso, né? Só que no nome, eu poderia sair do meu notebook, lógico, se eu salvasse isso aqui, porque se eu sair do meu Google Colab ele perde, tá? Mas isso aqui estaria persistido, né? Eu posso, por exemplo, mandar fazer um download desse cara, e aí eu uso ele em algum outro momento, tá? Mas isso fica para depois. A gente vai falar sobre transfer learning, aí isso tem um pouco a ver. Não importa muito, depois a gente vê, tá? Mas só que isso aqui não é muito legal, não, porque eu vou ficar salvando esse monte de modelo, né?
eu posso salvar um modelo só. Então, eu tenho uma outra alternativa para fazer os meus callbacks aí, do model checkpoint especificamente, que eu vou até mudar ele aqui em cima, ó, e eu vou chamar esse cara de best model, tá? Porque eu consigo salvar só o melhor. Então, eu coloco um outro parâmetro aqui, ó, que é save. Vamos até ver como que é aqui. É save best only. Acho que é isso. E aí eu passo como true. Beleza. E fazendo isso, eu vou salvar só o melhor modelo, tá? Eu não vou rodar esse cara agora, só desse jeito, tá? Mas, porque eu vou colocar mais algumas coisas, tá? Então, eu vou fazer agora algo que é o seguinte. Bom, vamos lá. Mesmo que eu tivesse ido lá para frente e tal, que eu não tivesse colocado meu early stopping, na verdade eu vou fazer assim. Eu vou rodar esse cara, e aí eu vou fazer o outro, enquanto roda aqui, eu acelero, eu vou fazer um outro código ali embaixo, com outro callback diferente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esses caras aqui, vocês estão vendo o que que é? Vocês vão ver que depois vai aparecer um bestmodel.h5. Treinou muito antes de eu conseguir fazer aqui. Vocês viram como foi só por flutuação aquele 0,70, né? Então, muito antes de eu conseguir digitar o que eu tinha que digitar aqui, acabou, tá? Porque ele parou até um pouquinho mais para frente, tá? E aqui ele salvou só, lá, o best model, beleza? Era isso que eu queria mostrar. Agora, eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte, né? Estava dizendo, mesmo se ele fosse lá para frente, etc., né? No melhor dos casos, ele meio que estabiliza aqui a loss function, né? Eu vou fazer uma coisinha que ajuda a tentar reduzir isso, tá? Tem um detalhe importante que eu estou fazendo com o Cypher 10 aqui, e ele não é exatamente um exemplo aí de conjunto de dados legal para mostrar tudo que eu vou mostrar aqui hoje. Mas, como eu estou rodando no Colab, vocês vão ver depois, vai ter um momento que eu vou ter que reiniciar. Qualquer dataset maior, etc., né, ele estoura a memória RAM daqui. Então tem suas limitações do Google Colab, tá? Mas vamos lá, eu copiei de lá de cima o que eu fiz, então estou definindo o modelo. Eu vou fazer sem o early stopping, tá? E eu vou colocar um outro cara, keras.callbacks, learning rate scheduler. O que esse cara faz? Eu falei em alguma aula anterior aí, né? Que às vezes para o treinamento de uma rede neural é legal você ter um learning rate relativamente grande no início, e aí você vai diminuindo ele, né? Então você dá um passo grande no começo, depois você vai dando passos menores em uma região um pouco melhor para você fazer a sua busca, tá? Para você usar esse cara, você tem que definir uma função que recebe qual que é a época e qual que é o learning rate atual, e aí ele toma alguma decisão, tá? Eu fiz uma parecida com o que está na documentação. Então, até a época 3, ele não muda nada. Então, ele pelo menos dá os primeiros passos ali. De onde eu tirei isso, né? Sei lá, eu tirei que pelo menos 3 épocas aqui, ó, ele sobe bem rápido a minha acurácia, né? Diminui bem rápido a minha loss function. Depois vai mais devagar. Poderia até ter colocado até, sei lá, 5, vai. Eu vou pôr 5 aqui, já que eu estou fazendo para mostrar sem o early stopping, eu vou deixar ele andar um pouquinho mais para frente, né? E aí é isso. Então eu ponho o Learn Scheduler aqui e passo para ele que essa é a função que eu defini. Vamos ver lá o que aconteceu, né? Eu acabei de dizer agora há pouco que não ajuda muito ali eu colocar um scheduler desse ou outras coisas que eu tenho feito nesse dataset, tá? Eu quis mais mostrar que esse cara existe, né? Mas o ponto é, então, depois da época 5 aqui ele começa a diminuir o meu learning rate. A tendência é até que minhas curvas fiquem um pouco mais suaves. Difícil um pouco de ver aqui, mas aí quando vocês estiverem fazendo trabalhos e etc., vocês tentem ver aí, tá? Eu vou colocar uma outra alternativa aqui, que para dizer bem a verdade, eu gosto até mais, porque eu não tenho que ficar definindo regra nenhuma aqui, né, quando que ele começa a aumentar, etc. Até porque isso é meio arbitrário, né? Uma alternativa é usar o learning rate com decay, né, quando diminuir o meu learning rate, não quando eu acho que tem, por exemplo, quando passar de 5 épocas, né, mas sim usar quando eu tiver um platô, tá? Então, quando eu tentei passar lá em cima, que eu escrevi learning rate, já deu para ver que existia uma função aqui, né, ó, de platô.
Reduce LR, que é Learning Rate, on Plateau. E aí você pode passar parâmetros diferentes aqui, tá? O que você está monitorando? Estou monitorando a Val Loss. Então, quando eu fizer a Val Loss. Qual que é o fator? Na verdade, o que eu devia ter definido só aqui era o fator, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou ter uma redução de 0,1, quer dizer, eu vou sempre multiplicando por 0,1, tá? Quando eu tenho um platô, eu multiplico por 0,1, é isso que eu tô fazendo, meu learning rate. Só que aqui eu coloco uma paciência também para falar assim, quando que é que teve um platô, né? Quando por 3 épocas eu não tinha, não tive mudança ali do meu val loss, né? E aí eu coloco aqui um mínimo do learning rate, para eu não fazer esse cara aí chegar em 0 também, né? Eu vou colocar menos 3 aqui, beleza, 0, 0, 0. Então ele começa com 0, não, vou até mais 1 aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. E ele vai diminuindo, então. Aqui eu também vou voltar o meu early stopping aqui, só que com mais épocas, tá? Então, ponto early stopping, a minha paciência vai ser igual a 6, sei lá eu, e dou um enter aqui e começo tudo de novo. Vamos lá por isso aqui, mais uma acelerada, eu juro que essa vai ser uma das últimas, tá? Então vamos lá, vamos ver que interessante o seguinte. O que eu consegui até agora, né? No começo eu não parava, não tinha early stop, não tinha regra nenhuma, né? De onde eu tinha que parar, etc. E aí eu podia fazer isso aqui e ficar só piorando o meu overfitting, né? Aí nesse cara que eu tinha conseguido 73. Eu já vou mostrar para vocês como é que faz, e vocês vão reproduzir tudo de novo na casa de vocês, né? Como é que faz para eu deixar a seed fixa, né? Então, aí vocês vão ter sempre, não vai ter flutuação nenhuma, né? Então eu consegui 73, aqui também 73, mas talvez por questões de aleatoriedade, né? Mas o ponto é, aí depois eu falei, olha, vamos fazer early stopping, eu consigo salvar o meu modelo, olha que beleza, né? E aí eu consigo até melhorar um pouquinho, nem que seja o tempo de execução. Eu paro logo, né? Evito overfitting, paro logo, consigo um modelo um pouco melhor para generalizar. Mas eu consigo trabalhar também pensando no learning rate. Então percebe que a gente começa a ter que entender como é que funciona melhor uma rede neural para saber o que a gente está fazendo aqui, né? Melhorando o learning rate, eu tenho a oportunidade de melhorar um pouquinho, tá? Eu consegui já dar uma subidinha para 75 e tal. A mesma coisa que fiz aqui para o platô. Inclusive, ele me ajudou até a andar um pouco mais para frente, né? Sem mexer no learning rate, ele estava parando em épocas bem para trás aqui, né? No zero, na nona, na sétima. Aqui ele chegou até a 15ª, aqui na 14ª, ó, ele quase que foi tudo, né? Então, tudo bem que eu coloquei uma paciência um pouquinho maior, né? Eu coloquei 6 aqui, mas a redução do learning rate no platô ajuda a fazer coisas desse tipo, né? Aqui na validação não estava indo muito bem, ele muda o learning rate, ele ajuda a dar uma caída, e às vezes não ajuda mais, tá? Às vezes ele para no mínimo local ali e acabou. Mas o ponto é eu consegui subir um pouco ainda, né? A acurácia aqui, ó, chega em 76,96% de acurácia, tá? O que eu estou falando para vocês, para fazer a coisa ficar mais reprodutível, é sempre antes, né, de definir o modelo. Na verdade, antes de dar o fit aqui, pode ser, né? Eu dou um set aqui na semente do... Isso aqui eu copiei da documentação, tá? Eu dou o set na semente aqui. Então, toda vez que eu executar, ele vai sair da mesma semente para gerador de números aleatórios, vai chegar na mesma coisa, tá? Eu vou rodar esse aqui só para ver como funciona, mas eu vou fazer o corte na minha edição, tá? Então vai ter um corte aí, depois eu vou passar para um outro assunto. Então voltando aqui, né? A única coisa que eu fiz aí no corte foi rodar de novo esse mesmo cara aqui, tá? Que eu consegui agora uma Acurato 77. Eu vou agora, daqui para frente, fazer umas comparações um pouco mais justas, porque eu defini a semente aqui 42. E eu vou daqui para frente usar esse modelo com esses callbacks, etc. E aí eu posso até colocar 450, porque vai sempre parar com alguma coisa do word stopping, tá? Esse 15 aqui talvez não mude. E aí com o mesmo seed aqui. Existe só uma coisa que eu vou depois mudar, e vocês vão entender por que não vai bater muito bem, que vai ser o conjunto de validação com o de treinamento, então vai dar um pouquinho de diferença, não tem muito problema, tá? O mais importante mesmo
É que para vocês saberem que isso aqui, toda vez que eu rodar, vai dar a mesma coisa. Então, se vocês pegarem meu código e executarem, vai dar exatamente isso aqui que deu aqui, beleza? Ok. Vamos continuar com o seguinte, né? Por mais que eu fale, eu estou parando no meio, eu estou colocando ali redução do learning rate, isso está me ajudando a melhorar um pouquinho, ainda estou com overfit, ainda estou longe aqui, né? Mas já está muito melhor do que no começo das coisas, mas estou longe ainda de conseguir algo realmente muito bom. Qual que é o problema aqui? Vamos lembrar como é que são as imagens desse meu conjunto de dados. Elas são horríveis, né? Deixa eu copiar uma coisa que eu fiz no outro notebook aqui, que eu fiz um Visualize Image, uma funçãozinha, né, para visualizar. Então vamos por ela aqui, ó. Copiei igualzinho ela tava, tá? Só para eu dar um exemplo aqui, então eu vou testar. Então eu vou dar um Visualize no meu Train Images. O zero, tá? Vou pegar a primeira imagem do meu treinamento e vamos ver o que sai aqui. Sai essa coisa ridícula, que parece ser um sapo, mas não dá para ter muita certeza, né? Isso aqui é um caminhão, né? Esse aqui já dá para ter certeza, mas é muito ruim. Então, lembra esse dataset Sci-Fi 10 aqui, o 100 é a mesma coisa, né? O NIST é a mesma coisa, eles têm muito poucos pixels, então a imagem tem uma resolução muito ruim, tá? Então, o que eu vou fazer agora... não, desculpa, eu estava explicando por que eu estou fazendo isso, né? O que acontece aí eu acabo não conseguindo aprender muita coisa, né? Fica muito difícil realmente eu generalizar. Fora que caminhão, vai ter caminhão de tudo quanto é jeito, né? Eu tenho essa imagem e mais algumas tantas aí, mas eu tenho poucas imagens, não tenho imagem suficiente para ter todo o conhecimento do mundo sobre caminhões, né? Não vou generalizar bem pra caramba, não adianta. Mas aí entra uma coisa. Eu falei para vocês que ia ter foto de gatinho e vai ter foto de gatinho. Deixa eu subir umas fotinhos aqui do meu computador para cá. Então, o que estava avisando ali é basicamente que eu não consigo, depois que eu sair desse ambiente, usar a foto, tá? Mas espera lá. Então, o que eu fiz foi subir umas imagens aqui do lado. Então, agora eu não tenho só os meus modelos, né? Mas eu tenho umas imagens também. E aí eu consigo visualizar essa imagem, né? Mas eu preciso ler elas primeiro. E aí, o jeito que eu sei fazer, porque eu aprendi um dia na minha vida, e aí é, eu sempre copio, né? É usando o CV2 aqui, né? A biblioteca CV, né? Que sim, é daquele OpenCV, ficou famoso primeiro em C, né? É de Computer Vision. Então eu consigo ler uma imagem aqui, eu vou ler o gato zoom. Vou fazer essa inversãozinha aqui bonitinha. E aí eu vou dar um visualize na nessa minha image aqui, tá? Nossa senhora, então eu fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. O Diego da edição acelerou, aí vocês vendo eu errando. O que eu tava errando era porque eu tava passando de JPG, isso que é um PNG. Vamos lá, né? O que importa já tá aqui na tela, que é o meu gatinho, né? Então eu prometi fotos de gato aqui, tá, foto de gato. Isso aqui é para explicar o conceito de data augmentation. Então imagina que eu estou lá no conjunto de dados classificando o gato versus cachorro, né? Esse é um exemplo muito clássico. E eu tenho essa foto de gatinho lá no meu conjunto de dados, beleza? O que acontece minha rede neural vai ser treinada, eu vou aprender, sei lá, alguma coisa em relação à curva da orelha do gato, alguma coisa em relação ao focinho, né? Esse formato aqui provavelmente não vai aparecer em cachorro, né? Bigodinhos, e enfim, textura do pelo, esse tipo de coisa, tá? Mas só que acontece que se eu tiver só esse gato, eu não consigo generalizar muito bem isso, né? Só que ao mesmo tempo, se eu pegar a figura, essa figura aqui, e dar uma giradinha para a esquerda, uma giradinha para a direita, aumentar um pouco na cara do gato, dar um flip, mudar aqui para lá, etc, né? Esse gato é o mesmo que esse gato é igual, esse gato é igual, esse gato é igual, esse gato é igual, esse gato é igual. Só que eu estou dando várias coisas, várias informações diferentes aí para o input da minha rede neural. Caramba, será que isso funciona? Fazer um negócio besta desse assim? Funciona e funciona muito bem, tá? Esse exemplo aqui, ele é meio bobo porque ele só tem zoom, flip e um pouco de rotação.
Mas eu posso fazer várias outras coisas. Eu não vou entrar em detalhes do que são todas essas coisas, tá? Mas aqui tem um exemplinho, então eu posso cortar só um lado da foto, eu posso girar, fazer um flip, né? Eu posso rotacionar, eu posso, aqui não está dando para ver muito bem, mas se eu der um zoom talvez você consiga ver, eu posso adicionar ruído. Eu não vou adicionar ruído no Sci-Fi Tem, porque já é muito, né? Se eu adicionar ruído aqui, eu vou acabar com a imagem, que já não é muito boa. Mas eu posso mudar a escala, que é dar um zoom, posso trocar as intensidades das cores, posso colocar obstruções, posso fazer um blur, né, um embaçamento na foto. Então tem um monte de coisa que eu posso fazer. Eu tenho usado até agora imagem, né, falando de CNN, etc., mas aqui eu quero mostrar conceitos que servem para redes neurais de um modo geral. Vou falar de texto ainda. E essas coisas servem para texto. Você não consegue fazer simetria no texto, né? Colocar blur no texto, mas tem outras coisas lá, como por exemplo inverter algumas palavras, tirar uma palavra, coisas do tipo assim que você consegue fazer bem simples também, tá? Até coisas mais complexas que infelizmente não vai dar para abordar nessa disciplina. Mas vamos lá, eu não sou especialista em Data Augmentation. O que eu sei é que tem algumas bibliotecas que me ajudam a fazer Data Augmentation, tá? Eu vou, eu vou mostrar duas, tá? Vou deixar no material complementar outras bibliotecas. Eu vou usar essa Album Augmentations aqui. Para isso eu preciso dar um pip install nela, né? Como é que eu faço isso aqui no notebook? Eu coloco uma exclamação e aí pip install Album Augmentations. Então, o conceito de... Não, álbum não tem Album Augmentations, é Augmentations. Então, o conceito, enquanto aqui roda, né, o conceito de Data Augmentation é simplesmente fazer essas variações na imagem para fornecer isso aqui como input. Simples desse jeito, tá? Isso me ajuda a generalizar um pouquinho melhor o meu modelo, tá? Que meu modelo consiga generalizações um pouquinho melhores. E aí eu vou importar esse cara como DA, tá? Eu já fiz o Visualize, etc. Eu acho que eu vou fazer direto aqui uma leitura de uma outra imagem, que eu acho que é uma imagem que é bastante representativa para a coisa aqui, né? Que é a imagem do meu macaco, então meu irmão quer. Eu acho que eu fiz besteira porque não é PNG, tá vendo? É JPG, aí ele dá erro. Então vou brincar com essa imagem aqui, tá? Ela não é uma imagem que entraria numa rede neural e etc, tá? Mas eu quis pôr ela aqui porque ela é representativa do porquê que a Data Augmentation vai bem, tá? Bom, então o que eu vou fazer é fazer um transform aqui do DA ponto. Esse cara eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Na verdade eu vou até copiar, vai. Eu vou copiar isso aqui de onde eu estava fazendo o teste e vou deixar para vocês a documentação. Vocês procurem depois, também se eu esquecer, né? Às vezes o Diego esquece. Então vocês procurem Augmentations aí. Mas eu vou deixar com certeza um site que compara algumas ferramentas, inclusive vocês podem fazer na mão, né? Algumas transformações, é legal. Eu só não fiz para não sair muito do foco. Então eu vou mostrar aqui Augmented Image, eu vou dar um transform na minha imagem, chama image. Beleza, e eu tenho que passar isso aqui, né? Porque vai ser um dicionáriozinho. E aí eu quero visualizar, então visualize a minha Augmented Image. O que eu fiz aqui foi só definir alguns parâmetros, tá? O blur, eu posso fazer um blur até 3, né? Seja lá o que isso for, né? Posso fazer umas distorções óticas, enfim, mudar aqui o valor de saturação ali, né? Rotacionar e assim por diante, tá? Então vamos ver o que acontece. Se eu rodar esse cara aqui, ele vai sair para mim aqui, ó, alguma coisa que teve um giro, teve alguma mudança de cor e etc, tá? Se eu rodar esse cara de novo, deixa eu rodar só o daqui de baixo, não preciso fazer o transform tudo de novo, né? Se eu rodar esse cara de novo, ó, ele pode fazer umas coisas um tanto quanto psicodélicas aí. Provavelmente ele deu muito zoom e ele completou de novo a imagem e etc, tá? Isso aí é questão de tomar cuidado com parâmetros. Então a gente está pondo parâmetro tudo de novo, né? A gente põe mais hiperparâmetro,
e aí a coisa fica um pouquinho difícil, mas é bom, tá? Então aqui ele deu shift, deu rotação, esticou, mudou cor. Isso eu acho que é bem interessante, tá? Como essa figura não faz lá muito sentido, eu vou copiar e vou fazer, eu prometi fotos de gatinho, então vai ter foto de gatinho mesmo. Segura aí. Da fofa. Não, não é fofa não. Minha gata não é fofa, mas é minha gata. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já dei o transform ali, né? Mas eu só já coloquei as duas aqui, beleza. Eu coloquei Visualize Image. Então essa aqui é minha gata. E tá vendo? Aquele cara, né? Aquela biblioteca faz um pouco disso. Né? Então rotacionou. Por incrível que pareça, mudou um pouquinho a cor, eu acho. Tá vendo aqui, ó? Tem alguma mudança, então provavelmente ele tentou melhorar, né? Ou sei lá, algum filtro estranho que ele passou aí. Não vem muito ao caso. O importante é que eu tenho imagens diferentes aqui, tá? Ideal seria eu não rotacionar quando eu não tenho imagens quadradas. Na verdade, o melhor para fazer isso é eu ter imagens quadradas, né? Ou forçar que continue nas mesmas dimensões e tudo mais, tá? O ponto é que eu estou brincando aqui, falando para vocês brincarem também, que vocês vão ver que cada vez vai dar uma coisa diferente, né? Então, ó, aqui já parece que ela está no espelho, etc. Mas continua tendo as características importantes do gato, ó. Então continua aparecendo bigode, continua aparecendo focinho, etc. Talvez eu esteja ajudando a minha rede neural a fazer alguma coisa aí, tá? Vamos ver se é verdade? Vamos ver se é verdade. Eu falei que eu tinha usado duas bibliotecas? Falei, vou usar, vou. Só que aí eu vou colocar um corte aqui pelo seguinte: quando eu faço o meu data augmentation, eu começo a aumentar muito também a memória. E isso aqui vai estourar, tá? Então eu vou reiniciar o meu ambiente de execução e aí eu já volto. Bom, com o meu ambiente de execução refeito aqui do zero, né? Eu até perdi as imagens aqui do lado. Eu vou precisar colocar as imagens aí de novo. Não, não vou não, porque eu não vou mais usar. Não precisa, eu falei bobagem, né? Eu vou simplesmente executar algumas coisinhas de novo. Então eu executei ali os imports, né? Vou ler o conjunto de dados. Esse print aqui não precisaria dar, tá? Mas só porque tá fácil. Vou colocar todo mundo entre 0 e 1. Vou definir aqui aquela função que define o modelo. Deixa eu passar reto esse, porque eu preciso dessas funções, que eu vou usar também, do histórico e do evaluation. E vou deixar todas essas outras coisas aqui para lá, tá? Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Isso aqui deixa para lá, isso aqui deixa para lá. Vou instalar essa outra biblioteca por um motivo muito simples. Por que eu estou usando duas, tá? Porque nos meus testes eu achei que para mostrar uma imagem, como é que chama mesmo? Augmentations era melhor. Mas para fazer para o dataset inteiro, para evitar escrever alguns for, esse img alg aqui tava mais negócio. Beleza? E aí, deixa eu definir umas coisas aqui. Esse cara eu também vou copiar, porque eu copiei da documentação do maluco aí. Então é o seguinte, eu importei aqui os aumenters, né, da minha biblioteca. Esse cara que eu copiei da documentação e tirei algumas coisinhas. Mas basicamente ele está falando, ó, eu posso dar flip, eu posso dar crop. De vez em quando eu adiciono um blur, um gaussiano, tá? E aí tem mais algumas outras coisinhas aqui de escala, né? De você transladar, rotacionar e assim por diante. Pode ser feito em ordem aleatória. Então, primeiro flip, depois crop e coisas do tipo, tá? Então, uma vez que isso aqui está definido, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer imagens aumentadas. Vou mostrar para vocês isso aqui primeiro, tá? Esse sec que eu acabei de definir, eu tenho aumente images, cadê? Aumente images. Eu posso usar o aumente image para um só. Então eu poderia ter feito a parte de cima aqui com esse cara, né? Mas eu quero fazer para um conjunto de dados inteiro. Que conjunto de dados é esse, né? É o train images. Tem um problema ao fazer isso, tá? Eu já vou falar que o problema é esse, mas primeiro eu quero só mostrar qual que é o efeito disso. Esse cara não é rápido, tá? Ele demora um pouquinho, mas geralmente vale a pena, tá? Então deixa eu só mostrar o que acontece aqui no shape depois. Bom, é isso, né? O que aconteceu eu tinha 50 mil imagens no meu conjunto de treinamento, esse cara me cria 50 mil imagens de 32 por 32, 3 canais, igualzinho antes, né? E aí eu posso tentar ver o seguinte, ó.
É Visualize, né, que eu chamei? Não foi Visualize? Ah, não, eu não defini o Visualize, né? Eu esqueci que eu reiniciei aqui o meu ambiente de execução. Então, deixa eu voltar aqui no Visualize só para eu redefinir a função. Gente, onde está isso? Aqui, ó. Então, eu vou avaliar lá embaixo o que aconteceu. Bom, então o Visualize no Train Images 1, e a gente pode supor, vamos ver se é isso mesmo, né? Se deu 50 mil, então ele fez um for. Ele fez um data augmentation para a primeira, um para a segunda, um para a terceira, um para a quarta, um para a quinta e assim por diante. Então, se eu vier no Augmented Images Aug aqui, e visualizar o cara aumentado, ele tem que ser um caminhão. Ah lá, ele é um caminhão. Parece que eu exagerei um pouquinho aí, né? Virei demais e tal. Mas beleza, depois a gente pode, vocês podem em casa brincar com aqueles parâmetros, hiperparâmetros ali do Data Augmentation. Eu não vou fazer, eu vou fazer isso, vai. Mas eu não vou mexer nesse cara agora, tá? É só quando eu for fazer uma dataset de verdade. Agora eu estou querendo mostrar o seguinte. Ele faz alinhadinho, né? Então o cara de índice 2 é o cara de índice 2, o cara de índice 3 é o cara de índice 3. Por que isso é importante, né? Porque quando eu estiver aumentando o meu conjunto de dados, eu vou precisar dos rótulos, tá? E aí eu saber a ordem com que ele fez o aumente aqui, o aumento dos dados, né? Então eu vou saber a ordem dos rótulos também. Veja como esse dataset é horrível. Você, ser humano, sabe dizer o que é isso aqui? Eu não sei. Tá? Eu teria que ver os labels, mas tanto faz. Então, esse aqui é um carro, beleza, né? Deu para entender. Então, vamos lá. Só que eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer mais de uma vez por exemplo, né? E eu quero jogar ele para o meu conjunto de dados. Só que tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, eu estou usando validação, não estou? Eu não posso simplesmente passar aqui por todos os meus exemplos de treinamento, então eu vou lá, coloco 50 mil, depois mais 50 mil, chego em 150 mil no meu treinamento. E aí eu dou um validation split lá, e algumas imagens originais vão para o treino e aumentada para validação, ou vice-versa. Tá? Eu estou enviesando aí. Isso é data leakage. Eu não posso fazer isso. Então eu vou ter que primeiro separar a validação e depois eu vou aplicar o data augmentation, tá? O jeito que eu sei fazer isso é usando o scikit-learn. Então sklearn.model selection. Eu quero importar o train. O import com N não vai funcionar, né? O train test split. Então, como eu tenho meu conjunto de treinamento, quando eu faço um train test split, ele vira de validação. Uma coisa que eu não recomendo fazer é isso aqui, né? Eu vou sobrescrever o meu train images, mas por um motivo válido, em validação, né? Que é a questão da memória, tá? Tudo bem, vai, eu poderia salvar o meu train images, então tanto faz, né? Train. Mas aqui eu vou substituir por questões de memória mesmo. Na verdade, eu devia até apagar as coisas que eu fiz agora há pouco. Eu quero passar o train images. Eu quero o train... Se eu tivesse feito isso desde o começo, aí seria mais reprodutível ainda do que só passar aquele seed, né? E aí o teste size, eu vou colocar 0.2, como eu tenho feito até agora. Beleza? Com isso, eu divido então, e eu não posso mais mexer no meu train images assim, a não ser que eu leia tudo de novo e etc, né? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero remover esse images aug aqui primeiro, antes de mais nada, tá? Eu já executei esse cara mudado, não sei se eu executei, vou executar de novo. Deixa eu apagar o images aug. Caramba, apaguei. Não estava conseguindo lembrar como é que apagava variável em Python. A gente, quem sabe faz ao vivo, quem sabe erra ao vivo também. Quem faz ao vivo erra ao vivo, né? É isso que eu sempre falo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou importar o NumPy agora aqui. E eu vou fazer for i in range. Eu faria aqui uns 5, tá? Uns 5 aqui. Eu vou fazer 2 só. 2 vezes eu vou aumentar o meu train images. Bom mesmo seria de novo, né? Eu fazer o data augmentation aqui, criar e depois dar o stack. Mas eu já vou fazer tudo numa vez só, tudo para salvar minha memória. Na verdade eu falo bom mesmo por questões de visualizar o que está fazendo. Mas bom mesmo é economizar memória, né? Então eu tenho meu train images
E aí, o que eu passo aqui, né? Então, eu quero concatenar o train images com aquele meu sec aumente lá, que é exatamente isso aqui, ó. Então, eu quero concatenar com esse cara, beleza? Vou fazer isso mais de uma vez. E também os meus rótulos, né? Então, ó, você não está conectado no ambiente de execução de GPU, mas não está usando GPU. Isso aqui não tem problema, Google. Já vou usar, calma lá. E aí o train labels aqui, ó, eu quero também concatenar. Então, vou dar um vstack, né? Vstack, passar uma tupla aqui de train labels com train labels. Então, estou concatenando ele com ele mesmo. Então, ele vai repetir. Cada vez que eu criar aumento aqui de dados, eu vou repetir o meu label, tá? Aí eu vou dar um enter aqui e vamos esperar, porque esse cara vai demorar um pouquinho. Ah, não, tem um detalhe importante. Para aí, não acelera não. O que acontece aqui? Se eu fizer do jeito que está agora, nesse momento, eu vou aumentar. Então eu tenho 40 mil, né, exemplos aqui no meu Train Images agora. Eu vou aumentar ela para 80 mil. Na próxima, ele vai colocar mais 80 mil. Ele vai colocar mais 80 mil, sendo que 40 mil desses são aumentados dos aumentados. E aí eu começo a criar distorção, não faz muito sentido, né? Então eu vou colocar sempre que é das 40 mil primeiras imagens aqui. E você quer saber? Eu vou tentar por 3. Se estourar a RAM, a gente volta aqui. Beleza, então vamos ver o que acontece agora. Qual que foi o tamanho que ficou o meu train images? Ponto shape. Na verdade, eu quero fazer o train images, olha lá, 160 mil, hein? É muito maior meu conjunto de dados. Eu quero train images, mas eu também quero train labels para ver o que acontece se eu fiz certinho. Eu fiz alguma besteira. Eu sei que besteira que eu fiz. Eu fiz exatamente o que eu falei para vocês não fazerem. Quero colocar isso aqui, ó. Eu tinha que ter colocado isso aqui, ó. Então deixa eu fazer rapidinho uma gambiarra. O Diego da edição vai cortar. Beleza, eu arrumei o meu próprio erro. Tá cortado, eu espero. Eu fiz uma gambiarra aqui, mas na verdade eu só peguei de novo os 40 mil primeiros aqui e concatenei de novo com um forzinho aqui desse, tá? Beleza. Então eu tenho 160 mil labels para 160 mil imagens. Vamos pegar lá todo o meu modelo, aquele que deu melhor, vou copiar e vou colar aqui para baixo. Que foi esse cara aqui, né? Já estava até selecionado para eu copiar. Então lembrando, né? É o cara que tinha o Reduce Learning Rate no platô e tal. Vamos colar lá embaixo, vamos ver o que acontece. Cola aqui, dá um Shift Enter e vamos esperar. E agora vem a revelação. Espero que eu não tenha dado spoiler aí. Eu acelerei o vídeo e aí eu tava mostrando lá embaixo a resposta, mas enfim. Bom, vamos observar uma coisa aqui, né? Eu tava olhando lá em cima o treinamento anterior que a gente fez, e esse cara aqui, ó, essa acurácia sobe mais devagar. Essa acurácia sobe mais devagar também. Eu digo aqui, ó, vamos lá. Enquanto isso, o pessoal tá assim, querendo pra caramba saber o que aconteceu ali, né? Tá nada, já viu. Então aqui, ó, tá vendo? A acurácia foi 0,41, 62, 70. Na terceira época já estava em 70 aqui, ó. E a validação já estava com 66. Só que esse cara também meio que deu uma parada ali, né? E esse aqui foi até 90, né? Vamos ver o que acontece quando eu faço o Data Augmentation. Aqui. Então, ó, ele também vai até 90, mas ele demora mais. Aqui ele foi até lá a última época, etc. Podia até deixar rodando mais, tá? Aqui ele vai um pouquinho mais devagar. Então, talvez se eu continuasse treinando, talvez fosse interessante. Mas com o que já aconteceu aqui, ó, aqui minha validação estava começando a piorar, então não, ele ia parar com o early stopping de qualquer jeito, tá? Mas eu consegui 80% de acurácia. E vou dizer para vocês o seguinte, se eu fizesse mais Data Augmentation, provavelmente eu ia conseguir uma acurácia melhor aqui, né? Então, isso mostra uma coisa que é muito característica assim, de redes neurais, que é a questão, hoje eu dei a aula inteira sem zoom, agora que eu me dei conta, mas tudo bem, que é a questão de quanto mais dados, melhor, quanto mais você tiver diversidade nos seus dados, melhor. Melhor para você conseguir um modelo um pouco melhor, uma acurácia um pouco melhor. Só que isso tem um custo, né?
Então, vai demorar muito para você conseguir treinar e tudo mais. Caramba, mas será que não dá, então, para eu ter esse poder de generalização já meio caminho andado, alguma coisa nesse sentido? Tem, mas só que vai ficar para a próxima aula. Fica aí, vai ser legal. Fica, tem bolo. É nóis.